Bem, começou aqui a gravação e hoje a gente vai ter uma aula síncrona de dúvidas. A gente vai tentar entender um pouco mais sobre como resolver problemas, o que é bastante interessante, que é o foco da disciplina. A Isis, em especial, ela levantou algumas dúvidas e são tópicos que eu gostaria de discutir com vocês. E eu vou utilizar uma metodologia que é super, mas é super, hiper importante e que muitas vezes o programador iniciante não faz, que é usar o papel. Antes de você pensar em ir para o computador, você precisa pensar em como você vai querer estruturar um código e montar um algoritmo de acordo. Não sei se vocês estão seguindo essa linha ou se vocês estão caindo dentro. Abre aí a ideia de desenvolvimento e vai pensando na frente do computador. Como está sendo a experiência para vocês? Até agora, Bom, sim. tenho ido direto para a ideia. Eu acho que só no mais difícil, acho que, por exemplo, nas questões que eu tive mais dificuldade, eu precisei ir para o papel mais para estruturar as ideias do que eu ia botar. Mas na maioria eu fui direto para a ideia mesmo. Pois é, eu sei. É natural, tá? E eu digo, aconteceu comigo também. Mais alguém? Eu não cheguei a checar. Não sei se foi o Pedro. Eu ia falar que eu também não vou direto para a IDE, no máximo um bloquinho de notas ali do lado e vambora. Beleza. E eu vi que o Matheus colocou também nos comentários que ele faz muito uso do print, né? E sim, faz uso do... Deixa eu ver aqui, porque eu não estou vendo. Sim, no papel. Bem, eu só programo com um pedacinho de papel, um bloquinho de notas do lado, em especial quando eu quero estruturar o problema. E isso tem a ver, sempre tem a ver com a maneira com a qual você quer tratar aquele dado. Você quer usar um determinado dado. E o modelo NRTL, que eu passei para vocês, tinha dois desafios. Além da programação, era a primeira vez que vocês tinham escolhas a fazer no desenvolvimento. Vocês tinham que escolher par de espécies químicas. Vocês tinham que programar uma tabela de propriedades, de parâmetros, e dentro dessa tabela, vocês tinham que escolher determinadas informações. E, além disso, como você consegue estruturar as informações para caber dentro do somatório. Então, olha, eu vou dizer para vocês, eu vou para o papel com vocês. Então, deixa eu abrir aqui. Eu estou indo para o papel. Então, vocês devem estar vendo a minha telinha, né? E eu não vou colocar aqui o modelo completo, não, tá? Eu vou colocar de uma maneira um pouquinho diferente. Então, a gente está falando do modelo NRTL, que tem uma equação mais ou menos assim, olha. Então, a gente tem... Eita, deixa eu escrever. É um ln de gama i igual a um somatório. Eu estou escrevendo da maneira como está apresentado no papel, tá? Lá na lista. XJ tal JI de um G JI. Tá? E dividido por algo parecido com isso, que eu não vou colocar aqui, um somatório em K. Bem, como eu resolvo um problema desses? A primeira coisa que você precisa fazer é entender o significado desse somatório. Eu trabalharia
a abertura do somatório no papel, para entender a matemática que ele está pedindo. Então, para uma situação binária, eu abriria esse somatório aqui em J em 2 parcelas, tá? E veria, tá, o significado dele. E, além disso, eu iria também analisar os dados dos parâmetros. Eu vou pegar aqui a equação desse tal IJ, como está escrito. Ele está escrito assim na lista, hein? Tal IJ igual a um AIJ mais BIJ dividido pela temperatura em Kelvin. Beleza. E aí a gente começa a pensar, então eu vou abrir, tá? Deixa eu, antes de pensar. Então, eu vou pegar e vou abrir em 2 termos. Um X com somatório, ele vai precisar percorrer todas as espécies químicas, tá bom? Então, se eu estou escrevendo um somatório como esse que está apresentado aqui, como eu ia pensar, né? Eu iria colocar um J indo de 0 até 1, 2 espécies químicas. Então, eu vou ter X0, tal. E aí começa a brincadeira. E na hora que eu parei para escrever a equação, eu começo a me deparar com problemas que eu preciso estruturar no código. Pô, peraí. Eu sei qual é o valor de J, 0, quando eu monto esse somatório. Mas e o valor de I? E aí você tem que criar uma referência. Tá? Então, toda a tua estrutura de programação, ela vai partir da sua decisão de para qual espécie química você está querendo montar o teu problema. Então, o meu objetivo não é resolver o problema com vocês aqui. É apontar que, quando eu começo a mexer com equacionamento, eu começo a me indagar sobre como eu vou conseguir estruturar a solução. E aí eu paro, pô, beleza, mas quem é esse I? Então, antes de pensar em qualquer somatório, antes disso, eu preciso ter uma definição. Vou colocar aqui, sei lá, eu vou usar como referência a primeira espécie química I igual a 0. Note que eu começo a escrever, então, aqui no papel, como se fosse uma sequência, uma memória de cálculo mesmo. Então, o primeiro vai ser 0, 0, G de 0, 0, mais x1, tal, de 1, 0, G de 1, 0. E esse daqui é o primeiro somatório, tá? Para esse carinha daqui. Qual é o objetivo, então, quando você olhar a sua tabela de propriedades físicas? É você conseguir identificar o par certinho, né? Então, você precisa conseguir identificar as propriedades, né? Os parâmetros, né? De acordo com os índices que você está buscando, que você vai substituir aqui. Alguém teve dificuldade em relação a esse ponto em específico? Em como buscar os dados na tabela? Note que pode ser um sim, não, talvez. Sim, um pouco. Um pouco? Tá bom. Tá bom, tá bom. Ok. Eu vou segurar um pouco essa dificuldade, porque eu fiz um códigozinho que ajuda isso. A explicar como eu estruturaria esse problema. Mas eu gostaria de verificar com vocês se vocês entendem o objetivo do somatório nessas equações. O que vocês entendem como objetivo do somatório? Cruzar espécies. Cruzar
Na verdade, eu não vou chamar de espécie. Cruzar componentes. Então, no momento em que eu tenho um somatório baseado para uma espécie de referência, todos os somatórios eles têm um único objetivo: cruzar espécies químicas. Então, aqui, vocês vão perceber que existe o cruzamento da espécie I com ela mesma, mas também vai ter dela com as outras espécies que estão envolvidas aqui. Deixa eu abrir aqui. E isso daqui vai se refletir a todos os outros somatórios dessa expressão. Então, aqui no que está escrito no somatório de J, você consegue perceber que você efetivamente está querendo cruzar a espécie I com algo em J. Tá bom? Depois, aqui embaixo, você está querendo cruzar um índice K, tá, com a espécie I. Tá? Eu vou escrever aqui, xk de GKI. Então, você sabe o seguinte: olha, todos esses somatórios, necessariamente, eles vão precisar forçar esse tipo de cruzamento. Tá bom, vou escrever mais um pouco aqui. Mais somatório em J. Deixa eu ler a expressão aqui na tela. Tinha um XJ GJ dividido por um somatório em K de XK GKJ. Ok. E aqui muda a figura. Tá? Você começa a perceber que o cruzamento de dados agora não é em relação à sua espécie de referência ali, em relação ao termo do somatório. Somente aqui em cima aparece o izinho. Aqui embaixo, eu estou querendo cruzar o K, o índice K que está aqui no somatório, com esse J que está aqui. Tá, a estrutura mudou de figura. E eu vou fazer o seguinte com vocês, então. Antes de trabalhar esse problema, eu vou resolver eles com você, tá? Esse carinha daqui com vocês. Mas antes disso, eu vou pensar, e olha que eu estou me focando agora na linguagem de programação em C. Algo que eu utilizo muito quando eu quero resolver um problema. Eu olho a física associada a esse problema. E quando vocês veem um equilíbrio de fases, como vocês conseguem desenhar o problema? Já já volto para a matemática e para a programação. Eu penso nisso daqui, olha. Ah, não, deixa eu desenhar. Eu penso em uma fase que eu não vou nem chamar de líquido, de gás, porque pode ser outro tipo de fase. Mas você tem aqui embaixo a fase 1. Deixa eu abrir para entrar. E em cima você tem a fase 2. E eu gostaria de ressaltar justamente a importância que tem a estrutura de dados em C. Aquele carinha chamado struct, né? Eita, tirar esse último cara daqui. Como eu uso essa estrutura de dados para me favorecer? Eu quero armazenar dentro da estrutura de dados algo que traga um significado físico no tratamento do meu problema. E aí vamos lá. O que vocês conseguem entender de
uma fase dessas aqui. O que vocês esperam encontrar dentro dessa fase? Fração molar dos componentes. Eu esperaria, antes de mais nada, espécies químicas. Então, o que você pode montar para te ajudar? Olha, eu posso pensar em montar uma estrutura que tenha as espécies em si. E por que a primeira etapa de estruturar quais são as espécies é importante para mim? Porque eu preciso identificar quem vai ser esse índicezinho zero, quem vai ser o J, quais vão ser os itens que eu vou querer varrer dentro da estrutura. Então, como eu consigo partir um problema se eu nem resolvi essa etapa? E por isso é importante para mim. Então, eu colocaria uma estrutura que tivesse o foco de avaliar as espécies. Beleza. Para cada espécie, o que a gente pode ter? Pode ter fração molar, pode ter. Epa, eu posso colocar aqui, tá? Uma fração molar. Que mais? Olha, poderia ter, pensando na estrutura de cada uma das fases, né? Eu poderia tentar colocar outros aspectos. Tá? Poderia colocar... Aliás, estou aqui parando para pensar, tipo de fase, talvez, tá? Se é líquido. Ou seja, posso botar nome, tá? Eu posso botar um nome de espécie. Aí você pode dizer, sei lá, se é metano, se é etano, o que é. Tá? Você pode fazer isso. Ou seja, eu estou querendo isolar dentro de uma estrutura de dados coisas que são importantes para mim. Ok. Mas quando você pensa em um coeficiente de atividade, você está querendo trabalhar em relação ao quê? Você quer trabalhar num equilíbrio, certo? Um equilíbrio entre fases. E se eu fosse parar agora para trabalhar o equilíbrio entre fases, olha como é interessante essa visão da estrutura. Quando eu olhei para a fase 1 e pensei nesses dados aqui, será que eu consigo replicar isso para a fase 2? Ou seja, para a fase 2 é igual. A fase 2 vai ter algumas espécies, essas espécies vão ter uma fração molar, e com isso eu acabei de poupar tempo. Por quê? Eu pensei em uma estrutura que é expandível, ela é replicável. E por isso eu consigo utilizar a mesma ideia, tanto para a fase 1 quanto para a fase 2. Se fosse trifásico, eu ia conseguir expandir essa estrutura de dados. Então, uma recomendação que eu deixo para vocês é: separa quais são as variáveis importantes dentro do teu problema físico. Vamos pegar agora e ampliar o problema físico, tá bom? Vamos pensar num problema de equilíbrio. Um problema de equilíbrio, e aí eu vou criar uma nova estrutura, tá? Então eu vou criar aqui, olha, mais um struct. Um struct que eu vou chamar de equilíbrio. Beleza, equilíbrio de fases. O que deve ter dentro da estrutura de equilíbrio? Quando você pensa aí nisso tudo, o que você consegue visualizar na física do teu problema? Alguém? Note que vocês podem errar, tá? Quer dizer, não existe erro. Existe só o que você pode pensar. Alguém? Constante de equilíbrio. Beleza? Essa daí é uma, tá? Qual seria a constante de equilíbrio? Aquela que o NRTL vai te dar, certo? Seria uma delas. Mas antes de pensar na constante de equilíbrio, a constante de equilíbrio ela só vai ser válida pelo quê? Pela existência do quê?
das fases. Então, repara como eu consigo trazer agora detalhes dessa estrutura que eu criei para cá, para dentro. E olha, não tem problema. Estrutura ela é válida para qualquer situação. Você pode colocar qualquer tipo de variável lá dentro, inclusive outras estruturas. Então, eu posso muito bem chegar aqui agora e dentro da estrutura equilíbrio dizer, olha, meu irmão, aqui dentro eu vou ter um struct. Eu não vou escrever tudo não, porque já não está dando. Tá? Espécies. E eu vou fazer esse cara daqui como um vetorzinho. 2. Tá bom? Desculpe. Não é espécie não. Eu esqueci de anotar. Deixa eu botar aqui. Dentro de cada struct fase, eu tenho as espécies. Perdão, desculpe. As espécies, as frações. Se você quiser botar os nomes, fique à vontade. Então, dentro da struct equilíbrio, você pode botar uma struct fase, que aí, no caso, você tem 2 fases. Além disso, quando você tem 2 fases que estão em equilíbrio, elas compartilham o quê? As duas têm a mesma temperatura, as duas têm a mesma pressão. Posso botar aqui se eu quiser. Double T, double P. O que mais que a gente pode ter? E aí foi o que a Isis comentou. Eu posso ter a regra de mistura, eu posso ter o coeficiente de equilíbrio, que aí seria calculado pelo modelo NRTL. Então, o meu ponto aqui é você conseguir entender como você vai querer estruturar o seu problema, tá bom? Isso daqui vale para tudo aquilo que você quiser trabalhar. Como, por exemplo, quero trabalhar com transferência de calor, tá bom? Sei lá, um fluido está escoando sobre uma esfera, tá bom? Aí vai lá, tem lá. Vamos lá, o que pode ser uma estrutura aqui? Pode ser condição da esfera, pode ser a condição da esfera, a temperatura na superfície, pode ser o material da esfera, pode ser condutividade da esfera, pode ser dados da esfera. Outra estrutura, o fluido que está escoando. Beleza, tá bom. O fluido que está escoando pode ter propriedade física, pode ter um monte de coisa. E tudo vai depender da maneira com a qual você está querendo estruturar o teu problema. E como eu consigo depois juntar essas duas etapas? Cálculo da convecção, ou seja, da camada limite, né? Cálculo na convecção entre a esfera e o fluido. E aí você consegue juntar os dois e dentro dessa estrutura eu colocaria a metodologia de calcular o coeficiente de convecção, por exemplo. Note que eu só estou colocando um exemplo, eu nem parei para analisar nenhum problema em si. Eu só estou falando da viabilidade de você pensar no problema. E para eu pensar nesse tipo de coisa, eu venho para cá para o papel, para eu poder desenhar, para poder colocar criatividade em jogo. Essa é a etapa criativa da programação. Como você vai querer lidar com seus dados? Dúvidas? Tá bom? Tranquilo? Show. Eu vou mostrar para vocês, então, como eu montei a solução desse modelo NRTL. E eu vou fazer isso por etapas. Então, eu vou parar de stop sharing aqui e eu vou mostrar o meu computador agora. Ok, vocês devem estar vendo? Então, vou pegar aqui, eu acho que é esse aqui.
lista 2. Isso, ele mesmo. Olha só, como eu consegui montar a solução do problema? Vou por etapas. Eu vou começar pelo que eu fiz antes. Primeira coisa que você tem que se preocupar não é em resolver o problema. A primeira coisa é como eu inicializo ele, como eu consigo lidar com os dados que estão ali, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte. Vocês estão vendo que eu tenho o exercício, né? Era exercício 7 ou 8? Era o 8. Escrevi 7. Enfim, tá aqui. É para ser exercício 8, então, parte 1. A primeira coisa que eu fiz, deixa eu botar aqui no meu CMake, só para ele parar de me encher o saco. PT1. Ué, como não, cara? Exercício 07. Ponto C, ponto C. Beleza. Bem, primeira coisa que você tem que se preocupar quando recebe aquele tipo de problema é, como eu vou conseguir trabalhar com os dados que estão na tabela. Então, olha só o que eu fiz, hein? Eu cheguei e fiz assim, olha, para trabalhar com os dados daquela tabela, eu preciso verificar determinados índices, tá? E eu vou organizar o meu problema de acordo com os dados da tabela em si, tá? Vocês estão com a lista aí, eu peço que vocês olhem para a lista. E o que eu fiz, eu expliquei aqui em cima, nos comentários, isso é importante, que os índices que seriam tratados, eles iam ser o 0, ia ser o etanol seria o 1, 2, 3, 4. Se tivessem mais índices, mais espécies, eu ia continuar, tá bom? Então, vou organizar dessa maneira. E para cada uma das espécies, cada espécie tem um índice. 0, 2, 4 e assim por diante, de acordo com a sua escolha. Então, essa daí foi a primeira coisa que eu precisei organizar. Tá bom. E aí, como um índice específico, eu precisava checar se eu conseguiria resgatar os dados que estão tabelados corretamente. E aí eu fiz, tá? Olha só, repara bem, hein? Eu tenho aqui uma estrutura para quê? Só para pegar o índice correto, tá bom? E olha, eu ia falar um palavrão. Olha a logística de como isso daqui foi organizado. Quantas espécies eu quero tratar no meu problema? Então, eu coloquei como um define, N espécies, 2 espécies. Se eu quisesse estender o problema e resolver 3 espécies, 4 espécies, eu precisava mudar aqui. Mas eu coloquei 2. Então, dentro do meu programa principal, eu fiz o seguinte. Eu peguei e criei, então, um array de estrutura. A estrutura para a primeira espécie e depois a estrutura para a segunda espécie. E cada uma das estruturas, elas necessariamente precisam seguir o quê? A ordem que C me fornece. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Mas isso não está atrelado ao tipo de espécie que eu vou querer considerar, que tem um índice próprio que eu estou colocando dentro do meu código, que são esses aqui de cima, que eu estou definindo na minha programação.
Sendo assim, no primeiro vetorzinho de estrutura SPS, o que eu estou fazendo, então? O SPS da minha primeira espécie, ponto, index, eu estou acessando, então, dado o index dentro da estrutura, eu vou dizer que eu vou querer trabalhar com a espécie 0, né, que é o metanol. E depois, o segundo, eu vou querer trabalhar com a espécie água. Tá? O que isso vai me levar? Esse cara, ele vai poder, então, acessar qual é o índice dentro da minha ideia de programação, e eu vou poder levar o índice 0 ou 3 para dentro das funções. Que eu coloquei aqui, olha, o prototype, ela entra com 2 inteiros, tanto A, B, C, que são os valores tabelados, e eles vão retornar um double, que é o valor do parâmetro, para o par de índices. Então, quando vocês olham, né, o equacionamento, eu acho que eu não consigo projetar duas coisas ao mesmo tempo, o que eu tinha escrito lá no papel para vocês era A e J, certo? Que J seria esse? Seria referente às espécies que eu quero tratar. E, portanto, eu vou tratar agora usando os índices que eu vou escolher. Então, olha só. Aqui dentro eu tenho as tabelas, né? Então eu tenho aqui funçõezinhas que, entrando com o índice de uma determinada espécie, né? E o segundo índice, eu vou ter o par dentro da tabelinha. Isso daqui é a cópia do que vocês têm na lista de exercícios. Tá bom? E por isso, eu consigo retornar o valor dentro dessa matriz para o par I e J. Até aqui eu quero saber se está tudo bem, ou se não pegaram a ideia. Sim, não, talvez. Sim, tudo certinho. Tá tranquilo? Então tá bom. Beleza. E aí eu fui, chequei. Tá, deixa eu compilar. Vou executar. E aí ele imprimiu em tela os pares. E aí eu chequei. Pô, para 0, 3, tá dentro da minha estrutura de dados aqui, 0, 3. Eu conferi, tá? Tá certinho. Tá? Ele pegou os dados certos. Beleza. Isso daqui concluiu a primeira etapa do problema, que é verificar se eu estou conseguindo capturar os dados. Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte, então. Vamos para a parte 2 do problema. Deixa eu fechar a parte 1. E deixa eu colocar aqui. Parte 4. Agora, repare que eu só estou aumentando o meu código, resolvendo por etapas. O que eu fiz? Mantive a mesma ideia. Só que agora eu precisava verificar se eu consigo calcular os coeficientes. E aí, eu precisava alimentar o quê? Justamente os parâmetros que eu tinha calculado anteriormente da maneira correta. Caraca, por que eu fiz esse tipo de programação com muito cuidado? Ou seja, eu estou criando micro-objetivos dentro do meu programa completo para conseguir me entender com a minha própria programação. Senão eu não ia conseguir fazer isso. Então, eu só aumentei, gente. Só aumentei. Eu criei essas variáveis, tal, IJ, G e J, só para verificar se eu estava conseguindo calcular corretamente. E eu verifiquei que, sim, estava tudo certo. Até aqui, mistérios. Como eu conferi isso? Calculadora. Calculadora. Por quê? Ainda está simples. Eu estou verificando um tal IJ, né, um GIJ, para as espécies que eu estou escolhendo. Então, eu consigo calcular rapidinho.
O que implica que para as próximas, tá, tudo deve dar certo. Então, eu estou me certificando de que a cada micro-objetivo, tudo vai dar certo. E aí eu dou mais um passo, de pouquinho em pouquinho. Até aqui, beleza, então. Vou passar agora para o mais complicado, que é a parte 3. Na parte 3, deixa eu colocar aqui o 3. Tá, mas a gente tem que pensar o significado da espécie, tá? Mas a espécie, ela pode ser tratada como uma mistura, tá bom? Eu acho até que aqui eu não usei essas duas variáveis, não. Deixa eu olhar lá embaixo depois. Então, eu criei agora uma estrutura, que é a mistura, que tem quantas espécies? Então, eu trouxe para dentro da estrutura mistura as espécies que eu vou querer tratar. Então, elas levam o quê? Elas levam o índice, elas podem levar o cálculo de um gama, e elas podem ter também, cada espécie dentro de uma mistura tem o quê? Uma fração molar. E, portanto, faz sentido. Faz sentido. Então, cada espécie tem a sua fração molar. O que é mais que a gente poderia ter colocado? Na verdade, eu parei já para pensar nisso. Não sei o que é mais que a gente poderia pensar. Tá? Mas a gente trouxe para cá, para essa mistura. Além disso, da mistura, e eu tinha comentado com vocês, as condições de equilíbrio. Tá? Pressão, temperatura, o que você precisar para resolver o teu problema. Então, ó, fiz aqui uma estrutura. Isso tudo aqui eu já conferi, então eu sou uma pessoa feliz quanto a isso. E aí eu crio lá a estrutura mistura. E eu vou fazendo uma modificação do código de acordo com as mudanças que eu vou implementando de pouquinho em pouquinho. Aí, deixa eu ver aqui. Porque já tem um certo tempo que eu fiz isso. Ah, sim. Tá. Aí eu peguei e me perguntei, tá, mas vocês lembram qual era o objetivo final do problema? Vocês lembram? Era o quê? Calcular o coeficiente de atividade. Beleza, mas não era só calcular o coeficiente de atividade, não. Era calcular o coeficiente de atividade e analisar ele em relação ao quê? Começando com fração e terminando com molar. Não é? Beleza. Poxa, então antes de pensar, caraca, eu preciso calcular esse coeficiente de atividade. Calma. Não. Você precisa estruturar o teu código para conseguir varrer essas frações molares. Aonde? Como? Quantos pontos? Calma, calma. Não vai com sede ao pote. Vamos com calma. E aí, com isso, eu cheguei, né, aqui na estrutura, né, e olha, eu tenho aqui, para uma determinada espécie, eu tenho que avaliar a fração molar. Como eu consigo estruturar isso? E olha só. Eu peguei aqui, criei uma variável que vai ser o quanto eu vou querer variar de fração molar. Estou dizendo aqui que eu vou usar de 100 em 100 pontos, tá bom? 100 em 100 pontos. Eu vou querer analisar 100 pontos de fração molar. Isso daqui eu já tinha conferido. O que eu tive que mudar? Tá? Antes, vocês podem perceber que eu só avaliava para cada uma das espécies. O SPS, a espécie em si e o índice dela. Só que agora, essa estrutura, né, ela está dentro de outra estrutura. Então, eu tive que colocar a mistura, ponto, o dado da espécie. E peguei e coloquei da mesma maneira como eu tinha feito antes. Agora dentro de uma outra estrutura. As condições de equilíbrio, de mistura, e os valores iniciais que eu vou querer varrer. Tá? E vamos lá. Aqui eu estou utilizando uma estrutura binária.
tá? E na estrutura binária, eu sei que quando a fração molar de uma espécie é 0, a outra tem que dar 1, pelo balanço de massa, né? Então, o primeiro ponto que eu vou querer analisar na minha mistura binária vai ser 0 para uma espécie e para outra espécie, vou dizer que é 1. Tá bom? E vamos ver, né, como a gente vai conseguir fazer essa varredura. Eu fiz aqui, olha, um loop para avaliar justamente a evolução das frações molares. Então perceba que eu não estou resolvendo o problema final ainda. Eu só estou preparando terreno. E isso é importante para que você consiga se ambientar com o que você está programando. E aí, estou mostrando aqui em tela a evolução das frações molares, tá bom? Todo mundo conseguiu entender o porquê disso daqui? Vocês podem dizer não. Sim, não, talvez? Eu não consigo ver a tela, hein? O chat. Isso aí não é a variação do XA que você tinha pedido na questão? É a variação de X, certo? Pô, por quê? Eu estou considerando que eu vou ter uma variação em relação ao quê? De 0 a 1. E eu vou querer olhar quantos pontos nesse intervalo de 0 a 1. N pontos. 100 pontos, que está aqui em cima. Beleza? Uma outra maneira que você tem de escrever isso, mas eu não escrevi porque não faz muito sentido. É sempre assim, quando você quer analisar um determinado número de pontos no intervalo, você pode fazer aí no papel, tá? Quer ver? Você quer analisar de 0 a 10, de 1 a 10, 3 pontos. Como é que você faz? 10 menos 0 dividido pelo número de pontos que você quer na tua análise. Mas se você quiser fazer de 5 até 10, quiser analisar 2 pontos, vai ser 10 menos 5 dividido pelo número de pontos. Aqui eu quero analisar de 1 até 0, esse número de pontos. Então você pode desenhar no teu bloquinho de notas para você ver se efetivamente está varrendo o número de pontos necessário. Tá bom? Eu vou deixar assim, então. Deixa eu escrever aqui. X menos X inicial, esse povo todo, dividido pelo número de pontos. Isso vai tirar um intervalozinho de fração molar. Aí tá bom. Então aqui eu vou criar um contador para varrer o número de pontos necessário. Vou escrever em tela as frações molares para ver se está realmente escrevendo da maneira como eu quero. Aqui vai ser onde eu vou calcular esse coeficiente de atividade, tá? Ainda não estou calculando, não sei calcular ainda. E aqui eu estou atualizando a mistura. Tá? Para esse carinha daqui, que começou em 0, o que eu vou fazer? Vou somar um intervalozinho dx. Para esse cara daqui, eu tenho duas opções. Eu poderia ter colocado aqui 1.0 menos dx, mas eu coloquei o balanço de massa. Uma vez que eu tenho esse valor atualizado aqui, né, de fração molar, eu vou fazer 1 menos a fração molar. Então, foi uma decisão. Poderia ter sido diferente. Uma outra coisa que eu acho importante é nunca confiar no taco da precisão numérica, que você pode se ferrar. Então, eu normalmente coloco um check das variáveis. Se você sabe que existe algum tipo de variável, e normalmente isso daí está atrelado no cálculo científico, no cálculo de conservação, né, de equações de conservação, o balanço de massa não pode ser quebrado,
entropia positiva, negativa, realizabilidade de determinados fenômenos, balanço de energia não pode ser quebrado. Então, coloca um check para ver se você não está quebrando nenhuma lei física do teu problema. Então, eu coloquei aqui, olha, em nenhum caso eu quero que exista aí uma fração molar da espécie zero que seja negativa, nem que ela passe de um valor de 1. Isso daí não é possível. E aí, se acontecer, eu até poderia mudar aqui. Eu não sei se eu mostrei para vocês esse comando. O break eu mostrei. Ele sai do laço, né? Mas eu poderia colocar um outro comando chamado exit, que é... De novo eu vou falar um palavrão. Tá? Eu sinto muito... Não devia nem falar isso, mas eu vou falar. Sinto muita falta das aulas presenciais. O exit sinto muito para a execução do código. E aí eu colocaria aqui um print. Deu ruim. Assim, tá? E quando você lê, caraca, deu ruim na parada, você sabe aonde está escrito. Você ainda tem um outro artifício fantástico de IDE, né? Que é Ctrl F, que é buscar. Se você lê em tela, deu ruim, você vem aqui, olha, dá aí um Ctrl F e escreve. Ih, deu ruim. Aí você vai achar o local. Eita, escrevi errado. Aí nunca vai achar. Mas aí você vai achar o local do teu código onde deu ruim, né? Beleza. Ok. Vocês estão vendo que até o momento eu não mexi com o cálculo do somatório. Vamos mexer agora. Até aqui, problemas? Vou executar só para a gente ver que esse bagulho aqui está entrando certinho. E ele está imprimindo em tela. Os 100 pontos. Tranquilo. Tá aqui. Beleza. Vou pegar agora. Ponto 4. Opa, semicris. Tá bom. Não mudei nada em relação ao que tinha antes. As espécies, a mistura, tudo igual. E eu só estou colocando coisa nova. E o que muda agora? Bem, agora eu necessariamente preciso fazer o cruzamento dos dados dentro daquele somatório. E eu preciso identificar os índices. Deixa eu fazer aqui. Beleza, todo mundo deve estar vendo então o equacionamento. A primeira coisa, o primeiro somatório, ele é o quê? Ele é o cruzamento do J com I. Tá? Então, primeira coisa, eu mostrei para vocês no momento em que a gente abriu o somatório no papel. Eu preciso saber quem é o I. Eu preciso definir qual é a variável aonde eu vou querer calcular esse gama no meu código. Então, o que eu fiz? Eu peguei e coloquei aqui. Eu quero definir qual é a minha variável, a minha espécie, o índice, dentro da estrutura de varredura do meu código. Nós que a estrutura de varredura é de 0 e 1. Tá? Quantas espécies? 2 espécies. 0, 1, 2 espécies. Então, eu vou dizer que é o 0. Tá bom? Agora eu pergunto a vocês, para essa espécie aqui, quando eu for buscar o dado lá na tabela dos parâmetros do modelo de coeficiente de atividade, ela se refere a quem?
Subir aqui. Ela se refere a quem? Ao metanol, que por um acaso da vida aqui eu botei 0 também, tá? Não devia ser outro número. Enquanto que lá quando eu busco a propriedade, lá os parâmetros, na segunda espécie analisada dentro do meu laço, esse cara vai se referir a quem? A água, componente 3 lá quando eu busco os parâmetros. Isso daqui traz uma flexibilidade de você trabalhar com uma contagem referente ao que é a de C e outra que você está criando por fora. Isso traz confusão por um momento, tá? Mas isso vai facilitar em outros. Vem aqui, olha. Tá bom, então eu preciso fazer esse cálculo. O primeiro somatório, ele vai fazer o quê? Ele vai cruzar I com J. Então vocês vão perceber o que eu vou fazer. No primeiro somatório que tem ali, repara que eu estou colocando, então, calculando o primeiro termo, eu coloquei J. Isso, na verdade, responde uma das perguntas que a Isis colocou lá no fórum. Caramba, professor, será que eu preciso de tanta variável auxiliar? Sim. Você precisa de muitas variáveis auxiliares que muitas vezes não são o seu objetivo final, mas que elas vão te ajudar a poder armazenar uma informação, poder calcular uma coisa que depois você vai usar em uma outra expressão. Então, sim, repara, olha só, vou subir, tá? A quantidade de variável adicional que eu coloco. É um monte, faz parte, tá? Tudo que seja interessante para você conseguir estruturar o problema na cabeça. Se você estruturou daquela maneira e precisa daquela variável, coloca. Então, eu coloquei aqui a variável onde eu vou armazenar o valor do somatório e com muita calma, porque a gente já fez isso antes. O que eu preciso calcular aqui dentro? O tal JI. Então, nessa variável aqui, que eu chamei de tal x, o que eu vou fazer? Eu vou calcular usando a função tal e repara bem, hein? Eu vou botar o a função A entra o quê? Entram dois inteiros, os índices J e. Vamos olhar o equacionamento? J I. Ou seja, essa minha papagaiada do início da aula até aqui foi para preparar o terreno para transformar o meu código em algo parecido com o que eu estou lendo aqui. Os índices, eles vão ser respeitados. Eu vou conseguir usar a estrutura que eu estou lendo no papel. Aqui também, tá? Porque para calcular o tal, eu preciso colocar JI, então eu tenho índice J e depois a temperatura. Na hora que eu for calcular o G, JI, mesmíssima coisa. O que eu preciso adicionar a ele, né? Colocar aí dentro dele. Olha para a lista de exercícios, hein? Olha o equacionamento. Eu estou colocando dentro dela o cálculo, na verdade, a obtenção do parâmetro C, índice J, índice I. Ele também tem o cálculo do tal JI. Lá, olha, aqui embaixo. Aqui. Escrever aqui é só você mudar os índices e todos os índices da tua expressão vão ter que mudar também. E aí faz sentido. Então aqui também. Nesse ponto, o que você conseguiu?
você conseguiu chegar e calcular aqui, olha, o primeiro termo do somatório. A fração molar dentro desse índice aqui, em J, tal JI, GJI. E aí eu pego, faço o somatório em cima do zero, né? Vai dar o valor desse cara, e vai repetir. O que vai mudar aqui dentro? Bem, o J vai mudar, o índice vai mudar, mas eu já montei uma estrutura que vai funcionar. Ele vai funcionar. E aí eu pergunto a vocês, em relação a esse tópico, dúvidas? Sim, não, talvez. Tá tranquilo? Tá tranquilo. Tá tranquilo, professor. Foi isso que me fez que me pegou na hora de fazer. Eu consegui fazer o somatório, mas na hora de tentar transformar o código para várias espécies, no meu código eu botei direto os valores da dupla que eu estava querendo, tanto de tal e essas coisas. Então, na hora que eu fui tentar voltar, eu falei, putz, como é que eu faço isso? Pois é. Não se preocupa não, tá? Botar da maneira como você fez, só perde 70% da nota. É só 70%, tá? Ainda tem 30%. Não existe certo, existe errado. Existe a maneira com a qual você propôs resolver o problema. Você resolveu, beleza. E o mais importante desse cara daqui é você pensar em uma estrutura de dados. Pensar, tá, mas como eu vou fazer isso? Note que eu estou utilizando aqui algo que eu considero avançado. Trabalhar com estrutura dessa maneira é uma recomendação que eu passo para vocês, mas é avançado. É um bagulho que vocês têm que treinar, repensar, ver se vale a pena seguir por esse caminho ou não. E eu já sabia que aqui algumas lágrimas iam cair. Mas beleza, tá tranquilo, tá? Não se preocupa não. Tá? 70% só. E aí eu fiz esse termo. E eu fiz o seguinte também. Eu, no final, verifiquei se ele estava sendo calculado certo. Então, eu fui na calculadora e verifiquei. Pô, caraca, a estrutura que eu montei está funcionando para um somatório. Pô, se ele está funcionando para um somatório, por que eu não replico para os próximos? E aí eu matei o problema. Então, eu cheguei e fui para o final, tá? Deixa eu mudar, então. Agora, aqui o exercício 7. Deixa eu ver. Load. Beleza, tá aqui. E foi só replicar, tá? Vamos lá, olha só, hein? Esse daqui é aquele primeiro somatório que eu mostrei para vocês. Olha como eu fiz o próximo. Eu cheguei e criei mais uma variável. Quem é o próximo, né? É esse cara daqui de baixo. Tá aqui. E aí, nesse moço, eu fiz um novo somatório com um novo contador, K, e mudei letrinha. Tá? Botei aqui K e em relacionamento K e eu não preciso calcular o tal J aqui embaixo. E, portanto, aliás, eu preciso, porque para calcular o G, né, eu preciso dele. Então, eu calculei o tal para poder calcular o G, mas na expressão final aqui do somatório, eu eliminei o tal. E olha só, eu já confirmei que esse treco aqui dá certo. Então, eu nem fiz o cálculo, eu fui direto. Pô, beleza, esse treco aqui dá certo, pronto, acabou. E fiz o cálculo aqui dessa variável que eu chamei de term1, de novo, para ISIS. Olha só como eu estou armazenando variável aí que, pô, nem precisava, mas estou armazenando. Fiz esse primeiro termo aqui. Agora vamos para o bagulho complicado.
Agora a gente precisa pegar e avaliar esse termo muito louco que está aqui. Tudo bem, sem problemas. O que você precisa entender é, olha como a gente fez antes. Para cá, olha, para esses somatórios, eu sempre pegava e fazia um sum K, tá? Um sum auxiliar, e montava a estrutura de cálculo dentro dele. O que muda agora? Eu vou ter um sum J, e a estrutura de cálculo não é só esse bagulhinho. É esse monstrinho que está aqui. E dentro desse moço, eu vou ter alguns somatórios aí para calcular. É isso que vai mudar. Então, vamos lá. Agora vamos calcular o segundo termo. Eu vou pegar, olha, aqui eu vou montar toda a estrutura do sum J. Tá? Repara, então, que eu vou tentar marcar aqui para vocês. Vai ficar grande, tá? Vai ficar grande. Por quê? Eu só termino o cálculo... Aqui, olha. Tá vendo? Como ele marca para mim lá embaixo. E cada um desses termos que tem aqui, olha, esse cara daqui que eu fiz um sum K, ele se refere a quem? A esse cara daqui, que cruza apenas o índice K com o J, que por um acaso da vida é igualzinho a esse, que está aqui embaixo. Então, já fiz o cálculo de uma vez. Aí está aqui. Igualzinho a como eu fiz antes. Repare, então, que agora, dentro do somatório, eu tenho K, eu tenho J. Professor, mas e o índice I? O equacionamento não me mostra índice nenhum, então não vou botar ele aqui, ora bolas. Foi? Tem um ok? Beleza? Agora, vou fazer o quê? Vou fazer o somatório de M. E aí, faço o mesmo princípio. Mesma coisa. Tá? E no final, vou ter o valor do somatório de M. Aqui eu estou calculando esses termos que têm o índice I, que são esses que estão aqui em cima. Esses aqui de cima. Então, para cada laço J, para cada repetição de J, você precisa calcular esse somatório, o que tem aqui em cima, e no fim, montar um sum J para ele. Quando essa repetição terminar e passar pelas duas espécies químicas, nesse caso, né, eu armazeno o termo, tá, do sum J, esse termo 2 aqui, e no final o valor de gama que eu quero vai ser o quê? O exponencial do termo 1 mais o termo 2. O ESP, né, desse primeiro moço e esse primeiro moço aqui. Mistérios. E aí aqui nada muda. Tudo está igual. Dúvidas? Mistérios, grandes complicações, nível de pânico aumentou, se permaneceu igual. Cadê? Professor, Diga. Eu tenho uma dúvida para a implementação em Python. Existe alguma funcionalidade para não ficar preso aos índices do código? Porque no meu caso, na hora que eu fui generalizar, não dava. Porque o índice do somatório, os contadores de somatório, ia ficar juntos com... Você sabe que dá? Sabe como dá? Se você utilizar dicionário. Lembra da aula de dicionário? Você pode chegar e colocar o índice que você quiser para ele. Porque eu aloquei os A, B e C em matrizes, só que aí ficava preso ao índice da matriz. 0, tinha que ser 1, tinha que ser... E aí fui obrigado a fazer com 0 e com 1. Mas aí você faz o seguinte, cara.
você pode chegar lá em Python e aqui, olha, tá vendo? Esse 0, esse 3 aqui podem ser índices dentro de um dicionário. E aí esse 0 e 3, ou o contrário, tá? O teu 0 e 1, eles podem ter esses valores aqui, e quando você for buscar os dados dentro da tua tabela, dentro do teu array, você não usa o 0 e 1 dele. Você usa igualzinho que tem aqui. Você usa os índices de busca dentro da tabela. Sim, não, talvez? Entendi. Sacou? Entendi. Você pode usar o dicionário para isso. Tá? Essa visão, ela muda muito o conceito do que a gente chama de programação estruturada. Isso daqui são pitadas. Tá? É um tempero de leve, tá? Uma cebolinha de leve, fritinha, com 2 alhinhos. Tá? 2 micro-alhos. De leve, muito leve. De orientação a objeto. Então, o conceito de orientação a objeto é você visualizar o teu problema da maneira como eu mostrei, que puxa, você olhar para a física do teu problema e tentar encapsular em um novo tipo de variável. O que é uma estrutura de dados? Estrutura é um tipo de dado que contém várias coisas que você quer. E você coloca da maneira como você preferir dentro do teu problema. E a orientação em objeto é justamente esse tipo de visão. Só que as linguagens, né, de orientação a objeto, que tem em Python também, tá, mas eu não vou conseguir colocar nesse curso, contemplam esse tipo de análise. E, além disso, você pode colocar os dados, mas você também pode colocar como você quer manipular esses dados dentro da estrutura, né? E, enfim, tá, isso daí é um parênteses. Dentro dessa disciplina, o meu foco é dar um V0, né? Então, vou olhar muito mais a visão estruturada. Mas eu acho que ajuda pensar um pouco dessa maneira. E note que essa daqui é só uma recomendação didática. Se eu fosse pegar esse problema aqui para resolver sério, eu não ia resolver dessa maneira também, não. Tá? Essa daqui foi só para tentar pegar algumas coisas que a Isis foi colocando lá. Pô, tô com dúvida nisso, tô com dúvida em usar várias variáveis. Eu teria usado uma outra estrutura de cálculo em si. A estrutura de dados eu acho que eu usaria essa daí mesmo. Mas a maneira como eu fiz todos esses somatórios aqui, não, eu teria feito de uma maneira bem mais eficiente. Tá? Por exemplo, quando eu faço um tal IJ, eu vou ter que fazer ele de novo para vários somatórios. Por que eu estou recalculando ele? Então eu calcularia antes mesmo, todos os tals IJs, né? Todos os G e Js, antes de entrar nos somatórios. Porque aqui no final das contas eu estou recalculando. Então estou perdendo tempo computacional. Não sei se eu consegui passar a mensagem, mas eu não faria os cálculos de tals IJ, G e J aqui dentro, não. Eu faria em outro lugar, antes de entrar no laço. Ok. Isso daqui esclareceu um pouco as ideias. O que mais que vocês tinham para mim? Alguma coisa mais? Pra mim, a dúvida era mais essa mesmo, a dificuldade de estruturar. Que eu acabei usando array também, mas, tipo, não tinha tido essa sacada de usar as estruturas. Você fez em C? Eu fiz em C. Em C, né? A estrutura me ajuda bastante a repensar os problemas, porque você pode montar da maneira como você prefere. E lá em Python, aí eu usaria classe, tá? Para fazer esse tipo de montagem. Mas, enfim, tem mais alguma dúvida que pese, alguma coisa que vocês não tenham entendido da matéria? Acham que valeu a pena ter esse encontro? Acham que vale a pena discutir outros problemas? Eu gostei, pelo menos, assim, foi bom para ter outras ideias. Uhum.
É aquele negócio, né? Tem que praticar, mas às vezes a gente começa de uma prática que, pô, eu sou novato, né? Então a minha prática talvez não ainda não tenha ideias, né, de quem já passou por isso antes. Então talvez valha a pena. É mais uma pergunta. Diga. Existe manipulação de endereços de memória em Python também, como ponteiros em C ou algo do tipo? Pois é. Python tira isso da tua frente. Tem? Tem coisas específicas para isso. Tem momentos da linguagem que você usa, tá? Isso era uma dificuldade que eu tinha quando eu ensinava Python, porque Python puro. Porque chegava um momento em que Python usava um ponteiro para poder passar argumentos para dentro de uma função. E como é que eu vou explicar o que é ponteiro para quem não viu essas nuances lá em C? Então eu tinha que ir para C para explicar o tipo de variável, o espaço de memória, todos esses detalhes. Mas como no fundo Python, você pode usar C lá dentro. Tá? Os detalhes, né, as bibliotecas, você vai conseguir. Então, eu não uso, tá, lá em Python, mas tem, eu sei que tem. Como eu não sei, mas eu sei que tem. Beleza? Python, por padrão, eu já falei sobre funções? Eu já botei essa aula em Python? Em Python ainda não. Ainda não? Só se foi hoje, não sei. Não vi hoje. Não. Python, ele sempre passa por baixo dos panos por referência. Ele sempre vai te fazer uma manipulação mais eficiente da memória. E esse é o objetivo, na verdade, dos ponteiros. Na verdade, dois. Um, que a gente sempre fica muito preso às variáveis que nós conhecemos. O que são as variáveis que a gente conhece? Inteiro, ponto flutuante, double ou float, char. Mas o computador, ele não está restrito a isso. Ele consegue pegar e criar variáveis muito maiores. Variáveis de diferentes tipos. E que, na verdade, ocupam muito mais espaço de memória. Vou dar um exemplo. Está na tela de vocês. Aqui. Um struct é um novo tipo de variável. E ela é completamente customizável. Você pode colocar da maneira como você quiser aqui dentro. E aí começa a questão. Poxa, eu consegui visualizar como o ponteiro ele é interessante para você não ter cópia de variáveis. Quando você pega a informação que está no teu programa principal e quer levar lá para a tua subrotina. Legal. Mas e se for uma informação que ocupa, sei lá, muito dado na memória? Muito dado na memória. Pode ser que a estratégia de passar por cópia fique inviabilizada. Tá? Eu já quebrei computador. Quebrar não. O sistema operacional travou, né, de uma maneira que teve que ser no botão. Porque, confesso, tá? Eu não entendia com ponteiro. Tá? Eu ficava, caraca, pra que essa porcaria? Eu não quero saber disso. Faz cópia assim. E até que teve uma hora que eu fiz uma cópia de não foi estrutura, mas foi... Eu não lembro o que foi, mas eu sei que ocupava tanta memória. Eu falei, meu Deus, pronto, não dá. Tá? E aí eu refiz tudo, pensando na ideia dos ponteiros. Você não utilizar cópia desnecessária e conseguir acessar a informação no local de memória no qual ela ocupa. E esse é o objetivo de ponteiro. E uma coisa que a gente tem que pensar também é que a linguagem ela engana um pouco, porque quando eu escrevo um array, eu não estou
explicitando que aquilo dali é um ponteiro. Mas todo array sempre é o ponteiro constante para o primeiro elemento. Então, você pode usar tratamento de ponteiro com ele. Então, isso às vezes é uma confusão que a gente tem. Beleza? Mais alguma coisa? Tá tranquilo? Fechou? Bem, se fechamos... Tá bom. Então, vocês estão com mais uma listazinha, feliz da vida. Vocês vão perceber que essa lista, ela tem um foco diferente. É revisitar problemas e reprogramar os problemas que já foram implementados com novas funcionalidades. E vocês viram formas diferentes de programar. Tenho certeza que viram maneiras diferentes de pensar na própria programação. Não fiquem acanhados de compartilhar esse tipo de coisa no fórum. Você pode chegar e colocar pedaço de código. Não vou ficar chateado. A outra pessoa vai copiar? Ela aprendeu. Não tem problema. Pô, vale a pena. Tá? Então vocês vão montar agora, né, os códigos de maneira a pensar na reusabilidade. Eu acabei de tirar a minha apresentação. A maneira como eu implementei esse coeficiente de atividade não está reusável. Tá? Eu fiz um programa com um foco nele. O que eu peço agora mas e se eu tiver um programa cujo foco foi X, como eu consigo pegar esse programa agora e mudar a ideia para que ele vire uma subrotina? E analisar de uma maneira diferente, tá? Entrada e saída de dados e assim por diante. Show? Beleza? Tranquilo. Tranquilo? Beleza, então. Pessoal, sempre que vocês precisarem, vocês podem me chamar. Não tem problema, a gente pode discutir. Se vocês quiserem apresentar o código de vocês, professor, estou pensando dessa maneira, também não tem problema. Tá? Vocês compartilham a tela de vocês e a gente vai discutindo, vai vendo. Tá? Não tem problema. Foi? Só mais uma pergunta. Diga. Vai ter upload de aula hoje lá no YouTube? Cara, eu vou te dizer muito sinceramente, gostaria muito, mas não deu tempo de gravar. Eu tô sendo bem sincero, não deu tempo. Tranquilo. Só pra saber se eu ficar ligado. Eu tenho que gravar, hoje as próximas vão ser tentar finalizar C. Então eu vou colocar entrada e saída em arquivo de C e bibliotecas, se não me engano. Nesse período, eu não vou ter como avançar muito em relação às bibliotecas matemáticas, porque não vai dar tempo mesmo. Então, eu vou dar uma bisulhada, mostrar rapidinho, mostrar como o help funciona e tocar pau. Né? Porque, enfim, né? Daqui a pouco o período acaba. Então, ainda tem outra lista de exercício para vocês brincarem. E eu preciso montar um problema mais de respeito também. Então, vocês vão ter trabalho aí pela frente. E se tiver dúvida, me avisa, que aí a gente discute. Show? Pessoal, valeu. Vou encerrar aqui então. A gravação. Essa gravação vai pro YouTube.